Tem uma frase famosa que muito conhecida aqui no Brasil, que é o freguês tem sempre razão, né? Então, parabéns ao Santos, mais uma vez perdeu para o Palmeiras, o que é normal, né? Um time freguês do Palmeiras, o time do Santos, é um time, né, que se apequenou ao longo dos anos aí, que tem um monte de ex-jogador em campo, e um jogador uma marra do caramba, né? Igual o Robinho Júnior ali, né, que fez o número 2 ali na camisa, quis provocar a torcida do Palmeiras, e eu acho que aquele número 2 foi sobre a segunda temporada do Tremembé, que o pai dele vai participar, né? Acho que foi isso que ele quis fazer referência. E o Gabigol provocando, né? Mais gordo que eu, o Gabigol. Ele tá muito mais parecido com o Gabigol lá do Maracanã do que antes, né? Porque tá gordo pra caralho, inchado. Deve estar bebendo uma bala lá em Santos, lá, que o Neymar ainda deve estar festando todo dia. Porque jogar bola não joga, né? É jogador, igual o Willian Arão, um monte de jogador. O Santos é uma piada, né? Mas vamos falar sobre a partida. Muito difícil cobrar, né, dos jogadores algum desempenho, sendo que quase pouco tempo de preparação. Alguns jogadores fazendo o primeiro jogo da temporada, como o Vitor Roque, como o Flaco Lopes, né, o Piquerez. Então é muito difícil você cobrar alguma coisa deles nesse momento. Né? É muito difícil. A gente entende também. Você fica um tempinho aí sem fazer atividade física, a hora que você volta, você está morto. Né? Então, o jogador profissional também tem um tempo de recuperação muito mais rápido que nós, obviamente, mas precisa do tempo de preparação, né? Então o Palmeiras enfrentou o Santos com um time misto, né? Um time bem misturado. E talvez no próximo jogo contra o Mirassol o Palmeiras venha com um time um pouco melhor. Um melhor que eu digo, um time mais definido, né? Que vai ser da temporada, com o Marlon Freitas, enfim, outros jogadores. E a escalação do Palmeiras foi essa aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes e Kelvin. Carlos Miguel no gol, obviamente. O Andrés Pereira, que teve uma lesão logo no início do jogo, uma pena. Emiliano Martins, Veiga, Alan, Riquelme e Flaco Lopes. Né? Uma equipe assim que eu entendo até que o Abel não quis colocar o Vitor Roque logo de cara, né? Sofreu uma lesão, vem voltando de lesão. Né? E o Flaco Lopes realmente um primeiro tempo bem morno, né? Das duas equipes. Bem morno mesmo, quase nenhuma chance dos dois lados. E num jogo como esse, o jogo difícil, o que faz a diferença, pessoal, é a inteligência do jogador, é a habilidade do jogador, individualmente. Né? E foi isso que o Flaco Lopes mostrou. Teve inteligência no passe, em dar o passe pro Alan, e o Alan foi muito frio, né, de bater uma bola ali onde não tinha nenhum jogador, não bateu de qualquer jeito, bateu colocado, conseguiu fazer 1-0 o gol da partida para nós, e o Alan ganhou o craque da partida. O Alan é a mesma coisa que eu venho falando no primeiro jogo. O jogo do Alan é muito físico, né? Então ele não está conseguindo ainda ter aquele desempenho que ele tem, como ele teve na temporada passada, de drible, enfim. Né? Porque ele está no início da temporada, obviamente, isso é normal. Né? Agora tem pontos positivos, como o Riquelme, como o Larson, que mostra uma tranquilidade enorme. O Luiz Pacheco entrou depois também, um cara que eu queria ver mais tempo, entrou muito bem, né? E fez uma boa partida. É, e alguns nomes assim que me preocupa. Me preocupa de verdade, cara. Emiliano Martinez, uma partida ruim, na minha opinião. David Martinez, errando muito passe fácil. O Kelvin, parecia ainda meio desligado no jogo, não sei, cara. Não gostei do Kelvin, igual eu tô falando, pessoal. Vamos dar tempo para eles fisicamente melhorar. Mas liga um alerta. Né? E principalmente esse cara que me dói muito falar, que é o Rafael Veiga, né, gente? O Rafael Veiga, vou até falar aqui, o Rafael Veiga falar mais pertinho de vocês aqui. Rafael Veiga me preocupa muito. Nos dois, três lances ali que eu vi com o Rafael Veiga, antigamente ele tinha uma explosão muito melhor, agora cansado, né, cara? Obviamente, vou repetir para você não me xingar, começo de temporada, mas eu não sei se o Veiga consegue se recuperar fisicamente como ele era antes. É claro, possível, né, por causa da idade, mas ele precisa ser um pouco mais ágil, um pouco mais dar um dinamismo maior ao Palmeiras. E aí que entrava o Thiago Almada, né, um possível reforço do Palmeiras. É aí que entra o Arias, né, possível reforço do Palmeiras, para dar um dinamismo um pouco maior. Ele precisa ser um pouco mais veloz. E não sei se o Veiga vai ter condição de entregar isso para nós. Agora, tecnicamente, indiscutível. O Veiga, tecnicamente, muito bom. Liderança, muito bom. Bolas paradas, muito bom. Então, tem as qualidades do Veiga, sim. Né, mas me preocupa o quanto o Veiga pode apresentar nesse ano. Né. Teve a despedida do Everton, né, no jogo. Eu fiquei muito triste com a saída do Everton, mas entendo perfeitamente. Eu acho que é assim que o ídolo também deve ser tratado no clube. Eu entendi perfeitamente a posição do jogador em querer jogar, procurar outros ares. Se ele acha que ele tem ainda mais 2 anos de futebol, acho que ele não pode ser reserva do Carlos Miguel mesmo. Não que não pode, mas eu entendo o jogador, cara. Ele quer se desenvolver, quer terminar a carreira dele bem. E o Everton merece. Merece ter esse nosso respeito, merece ter essa nossa
o nosso carinho, né? Então o Everton deixou a equipe, né? É a notícia sobre o jogo, vamos lá ver. Vou apertar aqui a transição, tá aí a transiçãozinha. O Palmeiras teve a lesão do Andrés Pereira, né? Num lance ali, bobo aos 16 minutos. Acabou machucando. Aparentemente, eu não vi ele com muita dor assim. Eu acho que foi mais uma prevenção do que... Tomara que não tenha nada de cirúrgico, enfim, tomara que não tenha nada. Eu espero que ele tenha uma, uma boa recuperação, que seria muito bom ver ele ao lado do, do Marlon Freitas, né? Seria muito bom ver ele lá no Marlon Freitas. Então tem jogador recuperando de lesão ainda, que é o caso do Paulinho, né? Que se recupera de lesão. Tem outros jogadores que estão para voltar, que não jogaram esse jogo ali também, como o Marlon Freitas, né? Tem muito jogador ali que foram poupados esse jogo aí, que futuramente pode aí ajudar muito o Palmeiras, né? Sobre o jogo, eu achei o Palmeiras, igual eu falei para você, primeiro tempo muito complicado, segundo tempo o Santos até voltou melhor no começo ali do segundo tempo, ali até o Palmeiras jogando bem também. O Santos teve um momento ali bom que eu falei, putz, cara, o Abel precisa mexer nesse time aí que o Santos está começando a dar trabalho. E o Palmeiras fez as mudanças, entrou o Luiz Pacheco. Só que o Santos também, as mudanças que o Santos fez foi horrível, né, cara? O Santos acabou com o jogo, o Santos perdeu toda a força que ele tinha, principalmente com aquele Rollraiser, né? Aquele jogador que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo sumiu, né? Acabou sendo substituído, saiu bravo, chutando tudo. E o Santos coloca Gabi Gordo pra jogar, o Robinho Júnior, né? Nem jogador são, hein? O Robinho Júnior pode ser um bom jogador, mas ultimamente, pelo amor de Deus. E teve até no final, o Palmeiras teve chance de matar o jogo com duas bolas, uma do Flaco Lopes e também uma do Luiz. E o Santos também teve uma boa chance, né? Com o Miguelito batendo de fora da área, uma boa defesa do Carlos Miguel. E aí eu vejo o palmeirense criando coisa dentro do Palmeiras, né? Nossa, fala agora do Carlos Miguel, mas eu não vi, assim, muitas pessoas criticando o Carlos Miguel. Ah, mas é porque você prefere o Everton. Cara, o Everton é uma história do Palmeiras. Se perguntasse se eu quero um cara de 14 jogos do Palmeiras como o Carlos Miguel e um cara de 200 e poucos jogos do Palmeiras, eu vou falar 200 jogos do Palmeiras, com respeito ao Everton, né, cara? O Everton é um craque. Né? Mas tudo boa sorte pro Carlos Miguel também. Tem condição de ser um bom goleiro do Palmeiras. Mas é isso, pessoal. Vamos às notas? Já para encerrar, já tá dando 8 minutos já, que tô falando demais. Vamos lá. O Carlos Miguel no gol. Eu vou dar um 8 para ele. Os momentos que ele foi exigido foi muito bem. O Kelvin, na minha opinião, ele tá com uma nota alta aqui no SofaScore, vocês estão vendo aqui. Mas para mim, 6, não foi bem. O Gomes e o Murilo, 7. O Piquerez, 6 também, não teve grande... Não achei que fez grande partida, não. O Andrés Pereira vai ficar sem nota, né? Porque jogou 14 minutos, não tem como dar nota para ele. O E. Martins, 5. Um jogo muito abaixo, na minha opinião. A nota 6 pro Riquelme, 6 pro Veiga. O Alan vai ganhar um 8, né? Pelo gol. E a partida mesmo que fez, o Flávio Lopes vai ganhar um 7. Pelo passe que deu, mas depois outro lance, pisou na bola, depois outro ele perdeu. O Flávio Lopes ainda muito abaixo ainda do que ele pode apresentar. As substituições foi Larson, para mim 7, o Pacheco vai ficar com 6, Vitor Roque 7, também entrou muito bem, protege muito bem a bola. Belé, pouco fez, vai ganhar 6 também, e o Luiz 6 também, pouco fez. E o Abel Ferreira, para mim, nota 7. Acho que ele mexeu adequadamente no time. A única coisa que eu não gostei muito foi do Luiz, Flaco Lopes e Vitor Roque jogando junto, mas parece ali que ele não tinha outras opções, né? Tinha o Bruno Rodrigues, talvez que ele poderia pôr. Mas é isso, pessoal. É isso, tá bom? Agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar aqui sobre o jogo, comentem. 2 jogos, 2 vitórias, e agora enfrentamos no sábado. Vamos enfrentar o Mirassol, beleza? E estamos de volta no sábado também. E qualquer hora eu entro com novas informações aqui para vocês. Fique atento no canal. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês. Valeu mesmo e até a próxima.